Saudações, seja bem-vindo a mais esse nosso vídeo sobre temas filosóficos aqui dos cursos de licenciatura e bacharelado do Centro Universitário Internacional Uninter, né? Hoje nós falaremos um pouco sobre o que é poder e para isso contamos com a participação do professor Rui Valese. Olá, professor Douglas, olá aqueles que nos acompanham. Aqui me traz à mente uma frase do Adorno, quando ele diz que pensar é uma forma de resistir. E eu acredito que também pensar é uma forma de resistir a toda forma de poder que tenta nos controlar, que tenta nos manipular, né? Então é um papel importantíssimo da filosofia na sociedade. E aí quem luta contra a filosofia é porque deve ter outras intenções em relação ao poder. Não, exatamente. Mas tem uma passagem do Etienne Gilson que ele vai dizer que a filosofia sempre enterra os seus coveiros, né? Ou seja, sempre aquele que diz que a filosofia vai morrer, inclusive muitas vezes porque é amedrontado, porque a filosofia tem esse papel de revelação, né, das intenções, acaba sendo enterrado por ela e a filosofia continua. Então, para pensar um pouquinho sobre a noção de poder, nós vamos ler um trecho, uma citação do Michel Foucault, no livro A Microfísica do Poder. Acompanhem lá. Uma técnica que é centrada no corpo produz efeitos individualizantes. Manipula o corpo como foco de forças que é preciso tornar úteis e dóceis ao mesmo tempo. E de outro lado, temos uma tecnologia que, por sua vez, é centrada não no corpo, mas na vida. Uma tecnologia que agrupa os efeitos de massas próprios de uma população. Isso me lembra muito Auschwitz, professor Rui. Com certeza, né? Porque qual é o olhar que se tem, por exemplo, sobre o corpo em Auschwitz, né? Claro que você tem ali toda a questão da ideologia que está por trás, no sentido de você justificar, de legitimar que aqueles seres humanos, né, deveriam ser mortos porque eles não se enquadram dentro de um perfil que a ideologia nazifascista pensava. Mas como é que você lida com aqueles corpos? Ou seja, qual é a relação que você estabelece com aqueles seres humanos na medida em que, por exemplo, você cria algumas histórias, né? Vamos levá-los para tomar banho, né? Uhum. Ou, por exemplo, quando você pensa assim que o exército alemão, num determinado momento, começa a perceber que ele está gastando bala demais para matar, então ele começa a enfileirar, né, 2, 3 pessoas para poder economizar bala na hora que você está eliminando o outro sujeito, né? Então, isso são algumas coisas para a gente pensar, né, de que maneira há essa relação com o outro, porque assim, o que é o corpo? É um outro que está ali diante de mim, né? A gente poderia trazer aqui um Merleau-Ponty, poderia trazer os fenomenólogos para nós pensarmos, né? Esse outro que provoca a minha existência, que provoca a minha identidade, e aí nessa relação, por exemplo, de Auschwitz ou do nazismo, eu preciso eliminar esse outro, né? Então, é uma questão, preciso dominar esse corpo, preciso extingui-lo, né? E não somente contra os judeus, né? Você tem contra os deficientes mentais, você tem contra os deficientes físicos, né? Outros grupos, né? Homossexuais, negros, comunistas e todos aqueles que os nazistas achavam que deveriam desaparecer, né? Exatamente. E o que é mais curioso é que nós herdamos essas noções de administração, né? Inclusive, uma vez, enquanto lecionava para um curso de administração, eu levei até os estudantes uma foto de uma imagem aérea de Auschwitz e perguntei para eles o que eles achavam que fosse aquilo, né? Uma foto em preto e branco e tal da época. E eles disseram, essa deve ser uma indústria, porque a forma de organização é muito parecida, né? Então, o Foucault tem investigações sobre isso, vai mostrar, por exemplo, como a arquitetura influencia na manipulação, né? Na docilização dos corpos. Até os mecanismos de trânsito conseguem fazer isso, né? Então você, por padrão, tem as vias, né? As preferenciais, os semáforos, e se você não obedece essas regras, você pode acabar colidindo e tal. Então o problema não é ter regras, mas para que essas regras são usadas? Para que elas existem, né? Exatamente. Eu estava falando da docilização, professor Douglas, eu lembrei também assim, né, o papel que a escola
tem cumprido nesse processo de docilização, né? Eu faço essa reflexão com os meus alunos, principalmente do ensino médio, mas também na graduação, quando eu trabalho um pouco do Foucault, eu trago isso. A gente vai sendo preparado na escola para esse processo de tornar o nosso corpo dócil, obediente, né? Porque quando nós entramos lá na educação infantil, né, a criançada está empolvorosa, né? Eles não querem ficar parados. E normalmente as atividades elas são feitas de coletivo, de grupo. Depois elas vão sendo individualizadas, né? Você é colocado numa carteira, numa fila, e se bobear, você vai do primeiro ano, né, ao terceiro ou quarto ano do ensino médio, sentando na mesma fileira, na mesma carteira, na sala de aula. Quer dizer, assim, o sistema ganhou, né? O sistema tornou o teu corpo tão dócil que você é capaz, inclusive, né, e talvez alguns de vocês que estão nos ouvindo agora e vendo, já tenham visto essa situação, de dois colegas em sala de aula brigar pelo lugar. Não, esse lugar é meu. Né? Quer dizer, o sujeito está tão adaptado, né, no sentido lá que os frankfurtianos falam, né? Está tão adaptado, está tão docilizado, como o Foucault fala, que ele é capaz de brigar por aquele lugar naquela carteira, porque ele, não, essa carteira é minha, esse lugar é meu. Né? É a obediência ao extremo. Né? Exato. É interessante observar, por exemplo, quais são as semelhanças entre os prédios das escolas, das fábricas, dos hospitais, dos presídios. Todos têm estruturas muito similares. E você, seu corpo já foi docilizado? O poder te influencia de alguma forma? Ou não? Você é livre, independente disso? Deixe sua opinião aqui nos comentários e acompanhe nossos próximos vídeos todas segundas e quintas-feiras. No ar, pensa.